De você é um profissional mais qualificado. É só correr para estudar ou fazer o ensino à distância. Com mais empregos e oportunidades. Passando pelas mais diversas fases de um produto. Vamos conhecer o case da Easy Crédito do MVP ao M&A. E quero convidar ao palco Égio Arruda Júnior. Seja bem-vindo. Obrigado. Vou pegar o passador. Muito obrigado. Fala, pessoal, beleza? Boa noite, boa tarde, eu não sei, tá no horário aqui do NEM, né? Nem tarde, nem noite. Pessoal, primeiro, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá? Compartilhar um pouquinho dessa história, que é goiana, de pé rachado, tá? A gente é daqui de Goiás, é lógico, andamos um pouco aí fora pelo mundo, mas voltamos para Goiás e aqui a gente criou e fez toda a história acontecer, tá? Então, é com muito orgulho que eu estou aqui hoje para compartilhar um pouquinho dessa história com vocês. Que é, basicamente, eu me considero um cara abençoado, porque eu consegui experimentar todo um fluxo, uma jornada de empreendedor, desde lá da ideação, desde o MVP até um exit, até um evento de liquidez, que foi, no nosso caso, um M&A com a empresa multinacional do JP Morgan, o Citibank. Mas eu vou contar toda essa história para vocês aqui, vem comigo. Bom, então antes até de falar um pouquinho do Easy Crédito, falar um pouquinho de quem sou eu, né? Continuo respondendo como CTO do Easy Crédito, apesar de a gente ter sido adquirido por uma outra empresa, eu continuo com uma autonomia dentro dos processos de tomada de decisão da empresa, tá? Então respondo ainda como CTO, mas também já me respondo como Head de Dados do Citibank, tá? Uma estrutura gigantesca com a atuação em toda a América Latina e também nos Estados Unidos. Então está sendo uma experiência de outro mundo poder lidar com essa quantidade de dados, tá? E ter essa responsabilidade de ajudar a empresa nas decisões data-driven, tá? Mas além disso, eu tenho mais de 10 anos de empreendedorismo. Eu costumo brincar que eu tinha startup mesmo antes de existir o termo startup. E eu tive fintech, onde quando eu cheguei a trabalhar com fintech, tudo era mato. O termo estava iniciando, estava nos primeiros passos no Brasil, estava iniciando o uso dessa expressão no Brasil. E, como eu sou um cara técnico, tenho mais de 15 anos de experiência na área técnica, sou bacharel em ciência da computação pela UFG, fiz alguns outros cursos no INSPER, na FGV, e recentemente, fui condecorado pelo Google como Google Developer Expert, tá? Que é basicamente um título que você recebe do Google por ter um diferencial técnico no conhecimento das tecnologias do Google e também por participar ativamente na comunidade, né? Já tem muitos anos que eu estou aí no Google Developers Group, no Black Stars também, estou com os fundadores inclusive aqui na frente, né? Sou cofundador lá, então sempre gostei dessa questão de ajudar a comunidade. Beleza? Passou? Mas antes de tudo, pessoal, eu queria dar um disclaimer gigantesco para todo mundo, tá? Contar a história de trás para frente é muito legal, é muito bonito, parece que tudo deu certo na hora certa, do jeito certo. E eu queria dar um disclaimer para vocês que não é assim, tá? Eu também tenho dor de barriga, não sou super-herói, não sou mais inteligente, não sou mais perspicaz que ninguém. Às vezes a gente foi um pouquinho mais resiliente do que nós mesmos em outras empreitadas de empreendedorismo, tá? Mas aqui quem está falando para vocês não é um super-herói, não é alguém que se acha ou que é muito mais especial que outra pessoa. Na verdade, eu sou tão comum como qualquer pessoa que está dentro desse evento aqui hoje, tá? Então, a primeira coisa que eu sempre gosto de falar, seja nas mentorias, seja nas palestras, é que, cara, eu consegui, qualquer um pode conseguir. Não tem uma barreira, não tem um King Kong, não tem um precipício, tem dificuldade. Tá? E eu vou compartilhar aqui um pouquinho disso com vocês. Mas, acima de tudo, não existe história perfeita, não existe jornada perfeita. Existe sim a jornada que você quer fazer. Só para vocês saberem entender o tamanho desses 10 anos de empreendedorismo que eu tenho aí, eu já consegui quebrar 5 empresas. E quebrar 5 empresas, na maior parte das vezes, é tido como uma falha. Mas eu acredito que cada vez que eu quebrei uma das minhas empresas, eu consegui pegar um pedacinho de conhecimento
que me fez chegar, é lógico, junto com várias pessoas que contribuíram para isso, mas me fez chegar a uma jornada de sucesso na sexta empreitada. Então, novamente, se eu que quebrei 5 vezes consegui, imagina a maioria das pessoas que não quebrou nenhuma vez. Eu costumo até brincar com o pessoal. O pessoal fala assim, nossa, mas é difícil demais empreender. Nossa, tem muita coisa, tem muito problema. Cara, eu já quebrei e deixei dívida de 3 dígitos, de 5 dígitos e de 6 dígitos. Graças a Deus consegui pagar, não devo nada hoje. Eu casei, quando eu comecei o Easy Crédito, sem salário, eu tinha acabado de casar e ter filha. Quem já foi pai aqui já... Putz, imagina. Então, assim, chegou casos de você ter dificuldade de comprar fralda. Então, existe sim as dificuldades, existem as barreiras, mas se você tiver foco, se você tiver resiliência, e é lógico, se você se capacitar tecnicamente, dá para chegar do outro lado, tá? Novamente, não tem nenhum super-herói aqui, tá? Mas tem uma pessoa que conseguiu aprender com os próprios erros, com os 5 grandes erros, né? E conseguiu, de alguma forma, transformar esses erros em alguma coisa especial, que é o que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje. E aí, dessas lições especiais, tá? Aí, chegaram convidadas especiais, minha esposa e minha filhinha. Então, pessoal, voltando aqui, de todas essas lições que a gente pegou, né, que basicamente eu peguei dessas 5 quebras prévias que eu tive antes de chegar até aqui, 3 foram fundamentais, e eu acho que são fundamentais para qualquer situação que a gente precisar, que eu precisar empreender novamente, tá? A primeira delas é time. A gente preocupa muito com o MVP, a gente preocupa muito com fazer o canvas, a gente preocupa muito com entender qual que é o cenário, qual que é o mercado, mas ainda hoje, eu acredito que as pessoas se preocupam muito pouco com o time. As pessoas se preocupam, e eu me incluo nisso, tá? Eu só fui preocupar com o time quando começou a dar problema. E existe uma situação que hoje eu acredito que você precisa se preocupar com o seu time no primeiro dia. Por quê? O seu primeiro time são os seus sócios, são os fundadores. E possivelmente vão ser as pessoas com quem você mais vai conviver na sua vida. Você vai passar a maior parte do seu tempo com essas pessoas. Então, se você não tiver uma complementação entre os perfis, não dá certo. Vou ser sócio do Joãozinho. Eu sou técnico e ele é técnico. O que vai acontecer? A gente não vai vender nada. Vou ser sócio do Joãozinho. Eu sou comercial, ele é comercial. A gente não vai entregar nada. Então, às vezes eu vejo até nos próprios eventos as panelinhas, né? Então tem um evento só de tech, um evento só de marketing, um evento só de UX. E aí essas pessoas não conversam. E graças à Joy Community, a gente tem essa oportunidade uma vez por ano de colocar a galera para conversar. Mas eu vejo ainda muito hoje, quando eu dou mentoria, as startups começando com 3, 4 sócios, 3, 4 fundadores, que não tem complementariedade nenhuma. São da mesma área, às vezes as pessoas são da mesma empresa. Então imagina você começar uma jornada que vai mudar a sua vida, primeiro de uma forma muito agressiva para baixo e possivelmente, se der certo, de uma forma muito positiva para cima. Mas você tem que passar por isso com uma visão muito, muito, muito limitada de mundo. Então, quando eu vejo qualquer situação onde tem um grupo de empreendedores iniciais, onde eles têm a complementariedade, eu já acredito que esses caras têm um potencial extra, tá? E o perfil do sócio também é muito importante. Porque imagina se você... Hoje eu estou com 37 anos. Imagina eu fazendo uma sociedade com uma pessoa de 19 anos, ou uma pessoa de 60 anos. Nada contra, eu acho que são complementariedades de visões de mundo espetaculares. Mas você tem que entender o perfil do seu sócio. O perfil do cara que tem 19 anos, ele tem uma mentalidade e ele tem uma ambição de vida diferente de um cara de 37 anos, que por sua vez é diferente de um cara de 60 anos. Não é que eu não possa ter um sócio desse, mas eu tenho que entender o perfil do meu sócio, para poder conversar com ele, para poder entender a realidade dele e para poder ter empatia. E eu que sou um cara técnico,
Eu tive que trabalhar muito a minha empatia. Não é natural para a gente técnico, para a gente que aprendeu Bit, para a gente que aprendeu Assembly, para a gente que aprendeu que eu vou codar sozinho no meu quarto e vou virar à noite, e é isso, porque eu sou legal. Não é fácil para a gente ter empatia. Mas entenda o perfil do seu sócio. Entenda o que ele quer de vida, quais são os anseios dele. Porque assim, se colocando no lugar dele, possivelmente você vai ter sucesso em conversar com ele, em resolver as questões com ele. Isso nos leva ao próximo item, papéis bem definidos. Eu já tive várias vezes situações em que o papel não estava bem definido. Vou contar um. Eu tinha uma empresa, uma das minhas empreitadas que quebrou, a gente fazia um software de presentes, né? E nós não nos preocupamos no início da jornada de definir quem fazia o quê. Então, assim, era como se fosse um time de peladeiros. Precisa fazer o software, todo mundo corre para fazer o software. Ah, precisa testar, todo mundo corre para testar o software. Ah, agora precisa ligar para o cliente, todo mundo corre para ligar para o cliente. Agora imagina eu, um cara técnico, que às vezes mal sabia falar com o meu sócio, ligar para o boticário e tentar agendar uma reunião. Qual que é a chance de dar certo? Mas tudo isso por quê? Não existia uma definição de papéis. Quem era o técnico, quem era o cara do marketing, quem era o cara do comercial, quem era o cara da operação. E tem outro problema, pessoal. Quando dá problema, quando dá errado, se não tem ninguém, eu costumo brincar que cachorro que tem 2 donos morre de fome. Porque o miquinho do problema vem pro meu colo, vem pro meu ombro, eu falo, ô sócio, o problema não é meu, é seu. Por quê? Porque não tem uma definição clara dos papéis que tem dentro da empresa, tá? Isso eu aprendi na prática, ninguém falou para mim que eu precisava fazer isso, eu precisei quebrar 5 vezes novamente para entender o quão importante era isso. Outro ponto muito importante é essa definição de regras claras, tá? Eu já tive situações de brigar com o meu sócio simplesmente porque não estava claro as regras que cada um ia fazer, né? Até onde a gente poderia ir, até onde eu posso pegar um empréstimo no banco. Eu posso ter um cartão de crédito e você não? Eu posso, por exemplo, gastar R$300 no almoço com o meu cliente, lá no restaurante do último andar do prédio mais alto aqui de Goiânia, e você não? Como é que funciona isso? Pô, se eu estou precisando pagar o servidor aqui e você está precisando jantar com o cliente, qual que é a prioridade? Como é que a gente vai decidir isso? Para tudo isso é importante ter regras muito bem claras, tá? O combinado não sai caro, pessoal. O combinado não sai caro. É lógico que não tem, no momento inicial, condições de você definir 100% de tudo que vai acontecer. Você não tem uma bola de cristal. Mas quanto melhor você definir, isso faz parte aqui da definição dos papéis também, quanto melhor vocês definir as regras, melhor é. Outra coisa importante, vesting, tá? Ou stock option, né? Eu vejo muitas pessoas entrando em empreitada sem prestar atenção nisso, tá? E eu não posso sentar com meus sócios e passar um equity para eles só porque eu acho meu sócio legal. Só porque eu acho ele, porque ele é a força que eu preciso, ele é meu porto seguro. Não é assim que funciona, tá? E também, às vezes, eu já vi N casos de empresas que falharam porque o founder, no momento zero, pegou todo o equity e falou assim, então se eu tenho 100%, eu vou dar 30% para o Joãozinho, mais 20% aqui para a Mariazinha e vou ficar com 50%. Beleza. Mas aí, um dos dois ou um dos três resolve sair. Ou resolve não bater as metas. E aí, como é que fica esse equity na mão de ninguém, né? Uma pessoa que saiu, que desistiu. Então é extremamente importante preocupar com vesting e com stock options, tá? Desde o início, ter regras claras de como que isso vai ser delimitado ao longo do tempo, como que isso vai ser transferido, como que esse equity vai passar de um para outro, as chaves, os gatilhos, como que isso vai acontecer. Stock option, todo mundo aqui está familiarizado com o termo vesting e stock option? Para quem não sabe, vesting é o seguinte, eu faço um documento com você,
para que, em algum momento, né, para que você possa ter um percentual dessa empresa com base em algum entregável. E você pode, inclusive, escalonar isso ao longo do tempo. Vou fazer um vesting com o Joãozinho de 3 anos, de 30%, e cada ano que ele bater a meta, eu vou dar 10% para ele. Eu vou entregar 10%. Stock Option é diferente. Stock Option é um gatilho. Stock Option é uma promessa futura de venda. Então, se eu falo para você que você tem um Stock Option de 30% da empresa, a primeira coisa que eu vou definir é o valor da ação que você vai comprar. Então, eu vou definir, olha, Joãozinho, você vai comprar cada ação da empresa no futuro, daqui 5 anos, a R$100 cada uma. E aí o Joãozinho pode muito bem se dar bem, porque pode ser que lá na frente essa ação vá custar, sei lá, R$50 mil cada ação, e ele ganhou esse spread de R$100 para R$50 mil. E pode ser que o Joãozinho se dê mal, a empresa vai quebrar e tudo mais, e ele não vai ter nada. Tá? Então são duas coisas ligeiramente diferentes, porém muito importantes para você incentivar os seus sócios e, ao mesmo tempo, você ter regras de abandono, regras de ejeção. A gente chama de botão de eject. Não quero mais estar aqui, o que eu faço? Tanto no vesting quanto no SOP, precisa ter uma regra clara para isso, tá? Que é exatamente o que eu estou falando ali, condições de saída. Se você não tem condições de saída da sua sociedade, você está fadado a ter grandes problemas. Por que você está fadado a ter grandes problemas? Porque você vai começar a carregar peso morto. Aí você fala assim, não, Égio, mas 10% da minha empresa não é nada. Eu vou conseguir ver isso lá na frente. Cara, 10% você vai matar por 2% da sua empresa quando você estiver negociando com um fundo de Venture Capital. Eu te garanto. Se você chegar ao nível de negociar com o Venture Capital, você vai sentar na mesa, com a faca na boca e as unhas cravadas na mesa para conseguir 0,5% da sua empresa. Essa é a realidade. Então, não subestime o seu equity. Igual eu vejo muito investidor antes falar assim, não, eu vou colocar 50 mil na sua empresa por 20%. Sai correndo. Cuidado. Tá? É muito importante isso. E condições de botão de saída são importantíssimas para resolver problemas de forma amigável, que é o mais importante para a empresa. Você não quer passivo jurídico, ainda mais no início da empresa. Tá? E por fim, comunicação clara e objetiva. E isso é a coisa mais difícil do mundo. É muito difícil você chegar para o seu sócio e falar assim, cara, o seu trabalho tá ruim. O seu trabalho não tá legal. O que você está entregando está uma... Não é assim que tem que fazer. Mas a comunicação clara, e é lógico que cada um sabe como falar, tem que saber como falar com o seu sócio, novamente, entenda o perfil do seu sócio, mas sabendo e entendendo o perfil do seu sócio, você vai conseguir, com certeza, dar um feedback claro, olha, o problema está aqui. Porque o problema nunca vai ser o seu sócio, nunca vai ser seu colaborador, seu gerente, seu investidor. O problema vai ser o problema. O problema não são as pessoas. O problema é o problema. E se você conseguir dar um feedback claro, com a comunicação transparente e objetiva, vocês resolvem o problema sem ter que resolver a pessoa. Ter que executar a pessoa da sua empresa. Tá? Então isso é importante. Esses pontos são importantes no time quando está grande, como hoje a gente tem mais de 500 pessoas. Tá? Mas foi muito importante para a gente quando a gente tinha 5 fundadores. Extremamente importante quando a gente tinha 5 fundadores. Tá? Não subestime esses pontos. Um outro ponto que é muito importante também, MVP. MVP, para quem não sabe, é o mínimo produto que você tem que entregar para o seu cliente para que ele consiga ver valor naquele produto. E aí, novamente, aqui é legal, né? É muito fácil contar a história de trás para frente. É muito fácil eu chegar numa palestra aqui e fazer esse desenhozinho para vocês. Olha, gente, o de cima não é MVP e o de baixo é um MVP. Legal, né? Todo mundo entendeu? É. Toda vez que eu via essa palestra, essa figura, eu ficava com essa cara de trouxa. Tipo, oh, meu Deus. Não entendi. Como é que eu aplico isso aqui na vida real? Por quê? Mais uma vez, não é fácil você enxergar a tempestade quando você está no olho do furacão. Não é fácil você entregar isso aqui, você entregar exatamente esse aqui, quando você está brigando para pagar as contas de luz.
da sua empresa. É extremamente complexo. Daí, pessoal, vale muito o que eu falei lá atrás. Feedback claro e transparente é importante quando você dá, mas é mais importante ainda quando você recebe. Eu fico extremamente agradecido quando o cliente chega para mim e fala assim, cara, o seu trabalho não tá bom. Por isso, por isso, por isso, por isso. Na hora é lógico, eu sou humano, eu fico com raiva. Você tem que processar essa raiva, porque você recebe às vezes feedbacks bons e feedbacks ruins. Eu até falo que não existe feedback ruim. Existe coisa que não é feedback. É só tipo assim, alguém tentando te trollar. Mas você tem que separar o que é feedback bom e o que é feedback ruim, exatamente para você entender o que é o seu MVP. O que é que você vai conseguir fazer pedacinho a pedacinho para entregar valor. A gente costuma brincar lá de que a gente trabalha no Easy Crédito hoje em baby steps, em passos de bebês. Então eu faço um pedacinho, valido com o meu cliente. Faço outro pedacinho, valido com o meu cliente. E na maior parte das vezes, pessoal, o feedback vai ser ruim. Você não vai acertar em 90% das vezes. Você vai errar. O problema é você errar e não corrigir rapidamente. Ou pior, o problema é você errar todo mês os mesmos problemas. Aí você quebra a relação de confiança. Mas entender como você vai trilhar esse MVP é muito importante. E como você vai entender isso? Conseguindo do seu cliente, do seu parceiro, do seu sócio, dos seus colaboradores, o feedback mais claro possível. Então, pessoal, se eu pudesse dar um conselho para o ES de 2015, eu falaria assim, meu filho, menos cabeça dura, que você não sabe de tudo, e mais humildade para entender o que o pessoal está te falando. Isso poderia antecipar os resultados da empresa alguns anos, não alguns meses, de insistir na mesma coisa errada. E legal, pessoal, assim, eu sou um cara que eu vim da área de software house. E aí, quem já trabalhou com software house aqui sabe o que é escopo, o que é tempo, o que é prazo, o que é custo, e tem que estar dentro, e tem que marchar, e tem que ser assim, porque se não for assim eu não quero. E você vai para um cenário que todo dia tinha modificação no software, todos os dias. E todo dia tinha modificação, e é isso, e é a regra do jogo. A gente tem que ser rápido. Lembra lá do PDCA? Então é rápido, tem que girar isso rápido, rápido, rápido. O MVP tem que ser o mais rápido possível. E para completar, pitch. Pitch a gente acha que é só quando eu quero falar com o meu investidor, só quando eu quero grana. Porque o pitch basicamente é você vender o seu negócio em poucos minutos e poucas palavras, correto? Então se o pitch é isso, vocês concordam comigo que eu vou fazer pitch para trazer os primeiros sócios, os co-founders, eu vou fazer pitch para trazer os primeiros funcionários, os primeiros colaboradores, eu vou fazer pitch para trazer os primeiros clientes, e às vezes, se eu precisar, porque o melhor dinheiro que você pode ter não é o dinheiro do investidor, é o seu dinheiro de caixa, é dinheiro de nota fiscal, se precisar, você vai fazer pitch com o investidor. Então, galera, passando o que eu passei, passando o que a gente passou nessa jornada, valorize o seu pitch, mas não valorize o seu pitch somente para falar com o investidor. Treine o seu pitch todos os dias, com todas as pessoas ao seu redor. Cara, treina com a sua família. A sua família é importantíssimo. A primeira, antes do investidor, antes do sócio, antes do cliente, se a sua família, se o seu núcleo familiar não tiver comprado com você, você vai quebrar. Você vai quebrar. É difícil. É muito difícil você manter uma situação onde você precisa errar e fazer, errar e fazer, errar e fazer. Ter momentos de queda, como eu falei lá no início. Contar a história de trás para frente é legal, é bonito. Mas eu tenho dor de barriga, igual todo mundo. Eu tenho momentos ruins, a barriga dói. A água bate no queixo. Você tem boleto para pagar no final do mês. Então, se você não tiver comprado com as pessoas que estão ao seu redor, acabou. Acabou. Você não vai para lugar nenhum. Então, treine o seu pitch, mas não treine só para investidor. Treine o seu pitch para todas as pessoas que estão ao seu redor. Tá? Todas as pessoas que de alguma forma podem colaborar com isso. E aí, pessoal, a gente vai lá para o cenário de 2015. Como é que era esse cenário? A gente estava no momento de validação do MVP. Imagina. E qual que era o financiamento, né? Aí tem os 3 Fs, né? Não sei se vocês sabem os 3 Fs, que é o Friends, Family and Fools. Ou seja, os amigos, os familiares
idiotas. Né? As pessoas que aqui são idiotas por quê? Porque estão acreditando num negócio que ninguém acreditaria. Mas são essas pessoas lá atrás que colheram os melhores frutos. Porque conseguiram a maior valorização possível no equity. Né? E bootstrap. Pessoal, a gente fazia muito bootstrap. E o que é bootstrap? É eu ter uma outra satisfação, uma outra atividade que me remunera o suficiente para poder bancar a minha startup. A gente passou 3 anos fazendo bootstrap. 3 anos que eu trabalhava meio período no local, né? Meio período na minha startup e à noite fazia projeto para fora do Brasil para poder ganhar uma grana. Então assim, eu trabalhava 12, 14 horas por dia. Tá, não foi os 3 anos assim, mas foram 3 anos de transição até você falar assim, agora eu fico só aqui, agora eu consigo viver do que está aqui. Bem ou mal eu consigo viver com o que está aqui, eu tenho faturamento todo mês. E quais eram as oportunidades na época, pessoal? A gente passou pelo Startup Brasil, não sei se vocês conhecem, é um programa muito antigo, tá? Foi um dos primeiros programas de subvenção econômica no Brasil. A gente passou pelo Startup Brasil. A gente passou por aceleradoras. E aí, pessoal, muito cuidado com a aceleradora. A aceleradora sempre chega com um papinho que, não, vem pra cá, a gente vai ser amigo, eu vou te dar tudo que você precisa, vai ser legal, pega na minha mão, vamos pular junto, tamo junto. Mas a aceleradora não está na operação com você. Algumas nem colocam dinheiro na operação. E é lógico, pessoal, não estou colocando todo no mesmo balde, na mesma sacola. Existem aceleradoras espetaculares, com mentores, com estrutura, e às vezes nem equity tem. Mas só o que eles conseguem te passar só de mentoria, estrutura contábil, estrutura jurídica. E é importantíssimo, pessoal. Jurídico e contábil não é coisa de empresa grande. Se você não tiver isso organizado desde o início, vai dar problema. Então, tome muito cuidado quando subestima de, eu não preciso de contador, eu não preciso de advogado. Quem que vai escrever os seus contratos? Você vai confiar em você escrever seus contratos, depois de trabalhar 12 horas, 3 horas da manhã você vai revisar um contrato? Que vai ser a definição se você vai para frente ou não. Então, tome cuidado quando a gente valoriza e quantifica os nossos investimentos. Às vezes eu estou pagando 300, 400 reais no jantar com o meu cliente e não tenho condição de pagar 100 reais para alguma pessoa especializada fazer a correção do meu contrato. Tá? Então, muito cuidado com essas prioridades. E é lógico, a gente teve a bênção, né, de participar do boom das fintechs. Então, como eu falei lá atrás, quando a gente começou, tudo era mato. Quando a gente começou, a gente mesmo não sabia direito o que era uma fintech, se a gente era uma fintech. Então, foi muito legal passar por essa experiência, entender o boom e começar, junto com várias outras grandes startups, como Nubank, Creditas e tudo mais. E aí, pessoal, essa era basicamente a minha divisão de tempo lá em 2015. 90% do tempo era tech. O que é tech? Codar. Codar. Código, SQL, Java, Python, o dia inteiro. 8% era produto. Por quê? Porque mesmo sendo muito ad hoc, né, muito força bruta, eu tinha que pensar onde o produto ia chegar. De alguma forma, vai. Mas eu não tinha 1% da capacidade que eu tenho hoje de entender para onde que a gente ia. E apenas 2% era pessoas. E isso aqui, se eu pudesse voltar lá atrás, eu falaria para o Égio, toma cuidado. Você está investindo 2% do seu tempo naquilo que vai ser o divisor de águas para você conseguir chegar ou não. Tá? E isso vai mudando. Em 2016, a gente sai da fase de validação do MVP e entra para a fase de operação. Então, a gente começa a ter os primeiros clientes, começa a crescer a equipe. A gente passa no InovaBra, né, que abriu portas, que é o programa de inovação aberto do Bradesco. Tá? A gente foi selecionado, e aqui tem um negócio muito legal, tá? Na primeira turma do Google Campus, que hoje é o Google for Startups, se não me engano, a gente foi a única turma fora do eixo Rio-São Paulo. Nós mesmos, quando a gente viu a chamada, né, lá Easy Crédito, na listagem do Google, a gente não acreditava. E a gente teve que tomar uma decisão. Tinha que ir para São Paulo.
Então, até o meu sócio largou tudo que ele tinha de vida aqui, foi para São Paulo, ficou metade da empresa em São Paulo, metade da empresa em Goiás. E a gente super animado, o Google selecionou a gente começa a ter uma visibilidade nacional. Ó, você vai marcar reunião em Goiânia, ninguém vai sair de São Paulo para vir para Goiânia. Agora marca uma reunião no escritório do Google, para ver quem que vai falar não. Não vou. As pessoas iam só para conhecer o escritório. E é lógico, a gente começa a fechar contrato. Porém, não vinha faturamento. E isso doía muito, né? A gente sabia que estava num local certo, indo para o lado certo, mas a gente não conseguia ter faturamento suficiente para manter a estrutura. O que a gente fez então? Começamos a buscar atrás de investimento anjo. E aí, pessoal, investimento anjo é uma arte. Eu conheço pessoas espetaculares em fazer isso, né? Eu até acho que a gente não foi tão feliz assim algumas vezes. A gente tem excelentes investidores, mas a gente teria capacidade de ter até mais, né, naquele momento. Mas, novamente, a gente estava começando, era a primeira vez de todo mundo e tudo mais. E sou muito agradecido por todos os investidores anjos que a gente tem. Todos eles contribuíram de alguma forma para o nosso crescimento. E aqui é legal porque é o seguinte, o investidor anjo, ele não tem foco no seu faturamento, nos seus indicadores, como a gente pensava lá atrás. O investidor anjo, ele tem foco nos founders, porque ele pensa o seguinte, eu não vou apostar no cavalo, eu vou apostar no jockey. Porque se esses founders são bons, eu pego esses caras e coloco em um outro negócio, ou ajudo eles a pivotarem para um outro negócio que vai dar certo. Tá? E isso é muito importante. Lembra lá atrás, pessoal, time? Então, não falei time à toa. Porque quando a gente foi atrás de investidores anjo, a primeira coisa que era avaliada era o time. Qual que é a complementariedade, o que vocês já fizeram junto, entrevistavam a gente separado para entender qual que era a nossa perspectiva. Então, esse foco, nesse momento, é total nos founders. Tá? E do lado dos founders, a gente precisa entender a questão do smart money. Eu sei que todo mundo fala isso muito, tá? Mas é extremamente importante que a gente entenda que smart money é o cara que vai abrir portas, é o cara que vai dar network. Então não é, em hipótese alguma, só o dinheiro. Até porque o dinheiro, pelo dinheiro, ele acaba. Mas a mentoria, o contato, o network, ele fica, inclusive para a sua vida inteira. Hoje eu tenho contatos que possivelmente eu não conseguiria sem os meus investidores anjos, para a vida inteira. Tá? Então isso é muito importante. Mas a gente tinha uma dificuldade. Na época, apesar de estar dentro do Google, a gente ainda estava fora da bolha, né, digamos assim. Então, todo mundo queria investir em empresas de São Paulo e do Rio de Janeiro. E a gente era fora. A gente teve que fazer um esforço muito grande para conseguir complementar isso aqui. Né? E aí, pessoal, duas coisas importantes. Primeiro, cuidado com o equity, que eu já até falei para vocês, e cuidado com a sua tese de crescimento. Planilha aceita tudo, mas precisa existir uma lógica muito clara naquela sua tese de crescimento. Porque eu posso falar que eu vou faturar R$1 milhão por mês, mas essa conta tem que fazer algum sentido. Novamente, os caras não estão afim de olhar o founder pelos indicadores. Eles estão afim de entender qual que é a perspectiva e a capacidade analítica e empreendedora do founder. Se você chega com um plano, uma tese totalmente quebrada, com certeza os caras vão olhar e falar assim, cara, não vai. O cara não consegue ter uma tese, imagina operacionalizar isso aqui. E a gente, na época, nós conseguimos fazer isso via crowdfunding, tá? Que são aqueles sites onde você se cadastra e você pode investir em várias empresas, os investidores até fazem investimentos em conjunto. No nosso caso, a gente tem mais de 30 investidores anjos, todos vindos dessa plataforma de crowdfunding. Tá? Isso foi um divisor de águas para a gente. Né? E aí a gente chega num cenário de operação lá em 2016/2017, que a gente tinha, né, os investimentos anjos vindos de crowdfunding e a gente estava começando a ganhar corpo na operação. Tinha equipe em Goiânia, tinha equipe em São Paulo e a gente começou a se ver como uma empresa de verdade. Nessa época, o meu tempo, a minha pista de tempo já começa a mudar. Né? Por quê? Eu já não posso ficar o tempo todo codando. Tem que começar a preocupar com aonde o produto vai, para onde que ele vai. Porque isso aqui não pode ser só um monolítico mais. Precisa ser uma arquitetura. E aí a gente começou
até precisar contratar pessoas melhores. E aí, automaticamente, eu tenho que reservar mais tempo do meu dia a dia para pessoas, né? Então, começa a mudar a perspectiva e o olhar sobre a empresa. Só que o que acontece, pessoal, quando o investimento não dá certo? E aí, como eu falei para vocês, a vida é cheia de percalços. Não é uma história bonitinha. A gente pegou o investimento e começou a dar errado. A gente não conseguia cumprir a tese que a gente estava desenhando. Qual que foi o cenário? Pivotar. Para quem não sabe, pivotar é você mudar o seu negócio. Estou indo para cá, acho que não está legal. Pô, então tem aquela oportunidade ali. Vamos para lá e vamos tentar. Pivotar é complexo. Pivotar exige que você não tenha amor pelo produto. Você tem que ter amor pela sua vocação, pelo que você quer resolver, pelo problema que você quer resolver. E isso fez a gente pivotar várias vezes pós-investimento. Só para citar alguns casos aqui, né? A gente começou com um produto chamado Credmob, que era um software basicamente para cooperativas, né? Ajudava a operação interna de crédito de cooperativas junto a varejistas e pontos de venda. E a gente começou a ter um resultado melhor, inclusive, no Credmob do que no próprio EasyCrédito. Porém, o Credmob estava fora daquilo que a gente entendia como missão de resolução que o EasyCrédito propunha. O que a gente fez? A gente matou o Credmob, mesmo sabendo que ele tinha faturamento. E continuamos pivotando, até chegar no modelo atual do EasyCrédito, que não é um marketplace, sim um hub de crédito. E qual que é a diferença do marketplace para um hub de crédito, tá, pessoal? Basicamente, no marketplace, eu compro o tráfego. Eu compro todo o tráfego que vai chegar no meu site. No hub de crédito é diferente. A gente dá estrutura para que outras empresas que já possuem o tráfego possam criar os seus próprios marketplaces. Então, se você entrar hoje na área de crédito da Melius, é o EasyCrédito. Está escrito Melius, está bonitinho lá, mas é EasyCrédito. Se você for na OLX e quiser pegar crédito dentro da OLX, é EasyCrédito. Tá toda a cor lá da OLX, tudo mais, com a carinha da OLX, mas é EasyCrédito. Dentro da Claro Pay, o aplicativo, se você for pegar crédito lá, é EasyCrédito também. E aqui, pessoal, poderia ficar a tarde inteira falando para você, o resto, a noite inteira, né? Falando de clientes que entraram nesse modelo. E aí a gente começa a acelerar. Começamos a acelerar e começamos a ganhar tração. Então a gente começou a ter menos que pensar na operação e mais na estratégia. Foi a primeira coisa que a gente viu. Porque, nota, eu não estava falando mais com o B2C direto. Tinha um cara ali na frente que tinha processos, compliance, jurídico, operação grande no Brasil inteiro, métricas, indicadores, KPIs. A gente começou, né, com esses grandes clientes, ter que entender muito mais sobre necessidade de processos mais maduros, tá? E também, né, a gente precisou de uma evolução arquitetural. Inclusive, hoje a gente tinha case do Google, hoje no Brasil, na utilização de clusters dentro da GCP, exatamente por esse momento. A gente precisava da escala o suficiente para tudo aquilo que tinha de requisição que batia nos nossos sistemas. A gente começou a aumentar a equipe, e aumentar muito a equipe. Isso é um problema. Contratar não é fácil, demitir é mais difícil ainda. A gente começou a fazer especialização de papéis, aquele Égio que fazia tudo, né? Cuidava da infra, cuidava do suporte, cuidava do software, cuidava da operação de DevOps. Não existia mais, a gente precisava de pessoas específicas para isso aí. E aí a gente começa a ter necessidade de indicadores, data-driven, que eu preciso saber qual que é a minha curva ótima de negociação com os clientes. Então a coisa começa a acontecer e a gente começa a entrar numa fase, uma nova fase. E aí em 2019 a gente já estava mais ou menos assim, onde a divisão do tempo, né, já era quase equitária entre todas as ações que eu precisava ter, né, entre tech, codificação, pensar sobre o produto e pensar em pessoas, já estava tudo ali mais ou menos englobado. E aí a gente começa a parte de scale up, né? Nesse momento, a gente começou a conseguir experimentar taxas de crescimento de até 300% ao ano. E aí imagina, né, para uma empresa que em 2016 estava chutando lata, você chega em 2019 crescendo 300% ao ano,
você já começa a ter uma estrutura diferente, né? Um pensamento diferente. A gente aumentou a equipe novamente, né? Então outra rodada de mais pessoas entrando. A gente chegou ao ponto, naquele primeiro momento, de, às vezes, a gente não conseguia saber o nome de todas as pessoas que estavam entrando naquele mês. Porque as pessoas entravam e ainda bem que a gente já tinha um processo bem flat de recrutamento, seleção e onboarding, mas começou a entrar muita gente de uma hora para outra, né? E aí, pessoal, lembra que 2019 não, mas já no finalzinho de 2019 para 2020 a gente experimentou pandemia. Agora imagina você crescendo a taxas cavalares, contratando gente toda hora e isso home office, né? Sem poder estar no escritório, sem poder ver a pessoa pessoalmente, sem poder fazer uma reunião, sem poder, no onboard da pessoa que está entrando nessa empresa, você apertar a mão da pessoa, falar assim, bem-vindo à minha empresa. Então tem toda uma complexidade. Novamente, voltando à primeira frase, não existe... Contar a história de trás para frente é muito fácil. A gente começou também a ter explosão de usuários. No início, tem até um fun fact que é o seguinte, como que eu debugava o sistema em 2015? Eu colocava o sistema em produção, abria o log do servidor e ficava assistindo o usuário usar a plataforma. Porque tinha tão pouco usuário que eu conseguia ver o usuário na operação via log. O que ele estava fazendo, se ele estava logando, se ele estava pedindo crédito. Era isso. Chegou o ponto aqui da gente ter milhares de usuários por hora. Então já não dava para a gente abrir ali, não, abre aí, vamos ler o log. Hoje é impossível, inviável ler o log da plataforma. Então a gente experimentava picos extremamente grandes de usuários entrando na plataforma. Mais uma vez também, né? A LX ela não me avisava que ia fazer um SMS marketing. A LX não me avisava que ia fazer um e-mail marketing. Eles faziam. E aí a gente se virava lá para pegar essa demanda de usuários entrantes. Essa era a realidade naquele momento, tá, pessoal? E a gente começa a ter evolução bem disruptiva das nossas arquiteturas. O time de tech hoje é bem forte. A gente tem, juntando entre Fitbank e EasyCred, a gente tem quase 400 devs, né, em várias áreas diferentes. A gente começa a ter isso muito forte. E começamos a nos tornar relevantes, né, no cenário nacional. Com isso, né, a gente chega... primeiro, lá no Scale Up, a gente fez um processo com a Venture Capital, né? Acho que até com o pessoal aqui, achei, quase que eu deixo passar. Antes mesmo do Scale Up, a gente fez um deal com o Criatec. Não sei se vocês conhecem, né? O Criatec, ele é um fundo de investimento destinado à região, não destinado somente à região centro, norte e nordeste, mas tem uma grande atuação aqui. E é muito interessante falar deles, porque eles entraram naquele momento que a gente pivotou para o modelo de hub. E no momento que a gente pivotou para o hub, eles entraram com, lógico, grana, né? Mas entraram com toda uma estrutura, né, de rede de relacionamentos, compliance. Eu nunca tinha ouvido falar de due diligence. Eles apresentaram a gente para essa questão de due diligence, auditoria, jurídico, um compliance de fundo de investimentos. Então, você negociar, por exemplo, com o investidor de MVP é uma coisa, você negociar com o investidor anjo é uma outra coisa, e negociar com Venture Capital foi outra coisa completamente diferente. Aí sim, esses caras aqui já estavam com foco muito em indicadores, né? Muito em quão a operação dependia da gente, muito em quão estratégica a gente pensava, qual que era a tese de crescimento, como que a gente ia gastar essa grana, aliás, investir essa grana. Então, tudo aqui nesse momento já estava desenhado em uma proporção maior. Exatamente a proporção de scale-up. E foi com essa grana e com essa expertise que a gente conseguiu, junto ao fundo, que a gente começou a, de fato, crescer e ficar relevante, chegando até, né, o grande momento, né, a coroação do EasyCred, que foi o processo de M&A. E aí, pessoal, o processo de M&A já é uma outra situação completamente diferente, tá? Porque a gente tem alguns eventos de liquidez. Você pode fazer um M&A ou você pode fazer você faz uma entrada na bolsa, né? Um IPO. A gente estava longe do IPO, com certeza, né? Hoje a gente está bem mais próximo de um IPO enquanto empresa, né? Enquanto corporação junta, né?
Mas, nesse momento aqui, a gente estava crescendo, a gente conseguiria, de fato, galgar espaços ainda maiores sozinhos. Porém, quando nós fomos apresentados ao Fitbank, e é legal porque o próprio fundo, quando ele já entra com a ideia de que ele quer experimentar uma saída na frente. O Venture Capital, ele não fica com você porque ele quer ficar com você a vida inteira. Ele sabe que ele está com você hoje e ele quer fazer uma saída o quanto antes. Então, ele preparou todo o EasyCred, toda a estrutura para um possível M&A. Eles sabiam disso, eles estavam cientes disso. E ajudou demais quando a gente teve as primeiras conversas com o Fitbank. E para quem não sabe, o Fitbank hoje é uma das maiores infratechs do país. Tá? Tem operação em toda a América Latina, está abrindo operação agora nos Estados Unidos. Estive recentemente no escritório de Miami. E eles trabalham principalmente com pagadoria e transações. E com Bank as a Service. Então eles olharam e falaram assim, cara, a gente tem um Bank as a Service aqui. E do outro lado ali tem o EasyCrédito, que é uma plataforma de hub de crédito, Crédito as a Service, com vários produtos voltados para isso. Então foi meio que amor à primeira vista, né? E isso é muito importante para o M&A. É importante que você saiba que você não está vendendo o seu negócio, aquilo que você construiu, para ser engavetado. Que você está vendendo para fazer algo maior. Então, hoje, a gente já tinha capacidade de experimentar um crescimento muito grande, a gente está conseguindo obter taxas mensais de crescimento ainda maiores. Por quê? Porque a sinergia entre os clientes da base, a base de clientes já tinha no Fitbank, e a base que já tinha no EasyCred, o network dessas duas empresas, a visibilidade dessas duas empresas juntos, elas se tornaram um multiplicador ainda maior do que a gente estava fazendo. Então a gente conseguiu ganhar mais experiência em várias coisas que a gente não conhecia. A gente conseguiu já lançar, já no primeiro ano de parceria, a gente conseguiu lançar, se não me engano, 3 ou 4 produtos no mercado integrados. Então hoje, vários clientes usam EasyCrédito / Fitbank, sem saber o que é o que, então já é produto nativo da plataforma. A gente tem Créditos as a Service, a gente tem White Labels, a gente tem Open Source Banking, enfim, a gente tem uma gama gigantesca de produtos que foi feita com isso. Mas isso principalmente por quê? Porque a gente, desde o momento 1, nós sabíamos que eram tecnologias, que eram produtos similares, eram produtos que se casavam muito bem para fazer algo ainda melhor. Mas é lógico, pessoal, fazer M&A não é fácil. Negociação, quase 10 meses. Integração, a gente fez o M&A foi assinado em junho do ano passado, né? E a gente está completando o ano agora, fizemos festa, estouramos champanhe, aquele negócio todo. Mas se você for analisar, ainda tem uma série de coisas que a gente olha e fala assim, putz, isso aqui dá para melhorar. Essa integração dá para melhorar. E a gente está cada vez mais fazendo mais e mais integração entre a estratégia, entre produtos, entre a operação. Tá? Hoje, a ideia nossa é fazer com que essa sinergia se torne um one-stop shop. E aí, imagina que uma pessoa vai em um local e ela consegue criar um banco do zero, com crédito, com operações e tudo mais. Esse é o objetivo que a gente está buscando hoje. Mas para fazer isso aqui, pessoal, com certeza, a gente tem hoje uma estrutura, né? O meu tempo hoje ele é dividido completamente, de uma forma muito drástica, muito diferente do que era lá no início. Hoje, fácil, até mais de 50% do meu tempo é destinado a pessoas. Por quê? Pessoas é o maior custo da empresa hoje. Então, por que eu não vou dedicar a maior parte do meu tempo para aquilo que é o meu maior patrimônio? Então, hoje a gente acredita que investir em pessoas é fundamental. E isso, quando eu falo a gente, é até legal, porque tanto o EasyCred quanto o Fitbank tem essa cultura de investir em pessoas. Então, foi muito natural para a gente integrar isso. É lógico que nem tudo é simples, eles têm várias complexidades, várias barreiras, mas com essa vontade de investir em pessoas, a gente está superando todas elas. Porém, a gente ainda tem uma grande preocupação com o produto, e hoje não só com um produto. Eu estou numa esteira que tem possivelmente aí mais de
mais de 15 produtos diferentes de crédito oferecidos ao mercado, integrados com tecnologias bancárias. Né? E ainda hoje, né, eu tento, é lógico que eu não tem pessoas infinitamente melhores do que eu hoje para fazer isso, né? Até porque a gente investe grande parte do tempo em pessoas, em contratar boas pessoas. Então, com certeza, na minha equipe tem pessoas muito melhores do que eu. Mas a gente tenta ainda dar um pitaco ou outro na área técnica, na área de arquitetura, do que está acontecendo, de como as coisas estão operacionando, tá? E é isso, pessoal. Aí o intuito é, de fato, esse, de contar um pouquinho da história, né, de quais são as fases, principalmente essa visão de quem passou pelo ideação, colocou o MVP na praça, ter as dores de cabeça de validação, depois negociação com os primeiros clientes, depois com o investidor anjo, depois crescimento, passa por Venture Capital e, enfim, chega a um processo de M&A extremamente vitorioso, extremamente gratificante, não só pela questão financeira, né, mas por fazer parte de algo maior. Né? Hoje eu sou sócio do Fitbank também, tenho ações, sou um investidor no Fitbank e acredito muito naquilo que a gente está construindo enquanto empresa nova, enquanto corporate nova. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e eu vou deixar aberto aí para perguntas. Obrigado. Vamos agora abrir para as perguntas. Alô? Tá escutando? Tá saindo som? Mais perto? Ju, tudo bom, cara? Primeira coisa, parabéns, viu? Fantástico aí o conteúdo. A gente está assistindo todas as palestras aí, eu posso te garantir que a sua foi uma das melhores, muito rica em experiência e muito prático, tá? Cara, eu queria fazer várias perguntas, na verdade, mas eu sei que a gente não tem esse tempo. Mas eu queria que você explorasse um pouquinho, cara, a questão do vesting, tá? A minha dúvida é, na questão do vesting, eu dou só o equity ou também é normal negociar o equity mais uma remuneração fixa? Desculpa, qual que é o seu nome? Rafael. Rafael, muito obrigado pela sua colaboração e pelos elogios. São seus olhos. Bom, eu particularmente, não existe uma fórmula mágica, uma bala de prata para como fazer um vesting. Eu particularmente gosto de trabalhar vesting. Eu acho que é correto trabalhar somente com a parte de equity, tá? Por quê? Porque remuneração, ela está diretamente ligada a várias condições e vários sim e se não, tá? Por exemplo, você é de qual área? Você é técnico? Trabalho como diretor executivo na startup de mobilidade. Não sou de finanças, não sou de tech, a parte executiva. O desenvolvimento do negócio é a minha responsabilidade. Beleza, então você está de olho na estratégia, né? Então você faz o que numa situação dessa? Eu faria o vesting focado no equity, né? Mas eu daria a remuneração focada em realidade, no que é hoje, né? E a realidade tanto de o como a empresa pode pagar, o quão aquele cara é importante para mim e o quanto ele pode, ele tem ânsia de receber, né? Ele tem fome de receber, né? E até, não é legal, eu acho que não é legal colocar a remuneração em vesting, porque se você pegar um cara que é um pouquinho mais escolado, ele vai querer em algum momento trabalhar com base em sucesso. E é difícil você colocar no vesting uma remuneração baseada em sucesso, porque você não tem bola de cristal para saber o que vai acontecer daqui a 6 meses. Né? Então, assim, eu faria vesting com base em equity e remuneração com base no dia a dia, o quão o cara é importante, qual que é a minha... Sim, a posição que ele estiver ocupando, quão importante é aquilo ali. Porque você pode ter um desenvolvedor que é extremamente importante para o seu negócio e ele ganha mais naquele momento que o cara do comercial. É natural, né? Por quê? Porque você está olhando para a estratégia. E aí tem toda essa questão de investir, de ter esse trato com pessoas e investimento em pessoas para demonstrar, né, para outras essa estratégia para todo mundo que estiver sabendo dessa questão. Próxima pergunta. Temos mais dúvidas? Aproveitem. Depois não vão para casa pensando, poxa, devia ter tirado aquela dúvida. Aqui também? Gil, parabéns pela apresentação. Muito inspirador, até para a gente que está começando a ter uma startup que está no começo.
E eu já trabalhei numa startup uma vez e a gente percebia um grande problema, às vezes, de pivotagem. Eu queria entender, na sua percepção, qual que é o real momento de pivotar? Para tipo, você ter a certeza que você não está desistindo de uma coisa, que você talvez poderia investir mais tempo naquilo, mas não, você realmente tem que mudar. Então, o que é o indicador para você de pivotagem? Perfeito. Qual que é o seu nome, desculpa? Ana Carolina. Ana? Isso. Obrigado pela pergunta, Ana. Pivotar dói. Primeira coisa que eu te falo, pivotar dói. Porque, acima de tudo, é você pegar o esforço do seu trabalho e meio que jogar no lixo. Essa é a expressão mais correta, né? Quando que, na minha opinião, é o momento de pivotar, tá? Primeiro, você tem que ter um feedback do mercado. As pessoas estão pagando, querem pagar por aquilo que você quer oferecer, porque às vezes eu vejo muitos dos empreendedores querendo vender a solução, quando na verdade a gente tem que vender o problema. O que dá remuneração e faturamento não é a solução, é o problema. Se você tem uma solução para um problema que não existe, você não tem remuneração. Então, o primeiro feedback que você tem que receber é do mercado. Qual que as pessoas estão querendo pagar por isso? Se não, por quê? Se as pessoas não querem pagar, entenda o porquê. Primeira coisa, entender. Está muito caro? Está muito ruim a solução? Tem alguma coisa semelhante? Então, é entender o feedback do mercado. Segundo ponto, é entender a missão que você quer para a sua empresa. Tá? Porque, na minha opinião, uma startup que não tem uma missão clara, e a nossa é muito clara, todo mundo sabe o que é transformar vidas através do crédito. A gente está aqui para transformar vidas através do crédito. Então, por que você não pivota, por exemplo, para fazer streaming? Porque com o streaming eu não vou transformar vidas através do crédito. Essa é a missão que a gente tem. A dona Maria lá quer comprar uma TV e não tem crédito. Vamos fazer o crédito chegar lá? Então, esteja também atento muito à sua missão. Se o que você está fazendo hoje está indo para um caminho que não é a sua missão, você tem duas situações. Ou você pivota, ou você muda a sua missão. Tá? Mas, acima de tudo, olhe os seus indicadores. Tá? Se os indicadores não estão bem, você tem que ser muito crítico em analisá-los. Tá? E tome cuidado com metas de vaidade. Por muito tempo a gente teve metas de vaidade, do tipo, eu tenho tantos usuários por mês, isso me basta. Mas tantos usuários por mês, faz você resolver a sua missão? Faz você alcançar o faturamento que você precisa? Não, então está errado. Então, assim, feedback de mercado, olhe a sua missão e, acima de tudo, tenha cuidado com metas de vaidade, porque são essas três coisas que vão geralmente bloquear essa decisão de de fazer uma pivotagem. Fala, Edson. Você eu conheço. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Cara, você está falando aí de metas de vaidade, de pivotar após investimento. Queria saber como que foi a sua experiência e de seus sócios pós-M&A, qual o nível de liberdade e senso de dono e autoridade que vocês tinham comparando com antes do M&A. Como é que foi essa experiência para vocês? Show. Cara, nível de decisão, hoje eu falo que eu tenho 90% do poder de decisão que eu tinha antes, tá? Isso é muito legal. Tanto é que o tempo todo, eles nunca me tiram. Existe um CTO do Fitbank e eu nunca deixei de ser o CTO do EasyCredit. Eu respondo também, eu tenho um acúmulo de cargos, eu sou head de tecnologia lá, eu sou head de dados, mas eu ainda sou o CTO do EasyCredit em primeiro lugar. Então, isso foi muito legal, eles entraram para a empresa sem aquela ânsia de, não, vem tudo para cá, agora é meu, e você é parte da minha peça. A gente faz, e isso é muito legal, a gente faz reuniões de alinhamento, de conselho, dessa experiência muito legal de pessoas com experiência assim, cara, os caras são JP, Goldman Sachs, caras que estão fazendo expansão latam da empresa e trazem esses questionamentos para a gente. Então, a estrutura que foi feita lá é o seguinte, eu e os meus
sócios do Easy Crédito, a gente continua tocando a vida do Easy Crédito, né? E aí a gente tem um canal muito direto de comunicação com os C-Levels do Fitbank para fazer alinhamento de estratégias e entrega de indicadores. E aí ele já tem essa questão de dar feedback, então assim, é bem legal porque uma vez por quinzena a gente senta junto, a gente mostra nossos números, o que a gente está fazendo, qual o caminho que a gente quer seguir. Eles falam, olha, cara, isso aqui eu acho legal, questionam, mas nunca ultrapassam a nossa linha de frente para chegar no nosso funcionário e falar assim, agora a regra aqui é minha, né? Então a gente está dando cuidado para fazer a integração dos departamentos, exatamente para não ter esse fenômeno de terra arrasada, né? Então comprei, agora é meu, sai daqui. Então nesse ponto eles têm uma, acho que até por eles são investidores que já passaram por M&As, todos eles já fizeram exit antes. Então eles estão tendo um carinho e um cuidado muito grande com essa questão de como fazer essa integração / transição para não tirar, digamos assim, a poder de tomar de decisão, até porque a gente entende bastante do crédito e eles trouxeram a gente exatamente para isso. Temos mais perguntas da plateia? Gostei que deu uma movimentada boa. O pessoal não teve tanta vergonha de perguntar. Tem mais um ali? Até 10. Aproveitem que não é todo dia que tem empreendedor de sucesso aqui, né? Para tirar todas as dúvidas, aprender com a trajetória dele. Hoje eu não estou cobrando. Então beleza. Cara, é uma questão mais psicológica, digamos assim. O que mudou, cara, na sua cabeça depois que vocês acessavam muito recurso e você tinha muito recurso à sua disposição, que é um contraste total de quando você está começando e você tem toda essa dificuldade com relação ao recurso financeiro. O que mudou, cara? Rafa, aí eu vou te falar. Muito recurso é relativo. Eu sou um cara de periferia, fui criado na periferia do Novo Mundo. Não desmerecendo a minha região, mas eu vim de uma classe social baixa. Né? Meu pai é funcionário público, minha mãe é dona de casa, com muito orgulho. Né? E essa expressão de muito dinheiro é relativa. Quando a gente pegou o primeiro investimento anjo, a gente achava que era muito dinheiro. 500 mil reais, nossa senhora. Nem lembro se era esse valor mesmo na época, mas muito dinheiro. Só que a operação vai crescendo e ela vai te ensinando que, cara, não é muito dinheiro. Então, respeite o dinheiro, porque cada centavo vale. Cada copo plástico que você desperdiça, você vai receber essa fatura lá na frente. Depois, quando a gente recebeu, por exemplo, a rodada do Venture Capital, 2 milhões lá vai cacetada. Putz, é muito dinheiro. Cuidado. A operação te mostra que não é muito dinheiro. Então, assim, foi passo a passo a gente entendendo. Infelizmente, a gente aprendeu com os erros, né, de gastando às vezes o que não devia, de fazendo um investimento sem olhar, mas tudo isso nos deu hoje a capacidade analítica, né, de falar assim, cara, vamos ser data-driven. Ou seja, se eu coloco R$1 nessa cadeira, eu tenho um indicador, hoje a gente tem esse indicador que fala quanto que esse R$1 vai me dar. Se vai dar prejuízo, se não vai. Então, antigamente, acho que a coisa que mais mudou em cada uma dessas fases é que lá atrás eu recebia, putz, é muito dinheiro. Gastava o dinheiro e nem sempre eu sabia, a gente, né, enquanto sócio, a gente sabia se a gente estava gastando bem ou não. Né? Hoje, com as experiências que a gente foi tendo, a gente consegue pelo menos saber, putz, eu tenho um orçamento que vem do meu primo rico, né, do Fitbank. A gente sabe hoje o quão suado é esse orçamento e como a gente tem que endereçar muito bem e quanto a gente tem que entregar de indicadores para saber o que a gente está acertando e o que a gente está errando. O ruim não é errar. O ruim é errar e você não saber o que deu errado. Temos mais uma pergunta aqui para finalizar a noite. Oi, Égio. Boa noite. Boa noite. Eu sou jornalista de uma empresa que presta serviço para o Sebrae. E eu quero saber como que a EasyCred pode, o que ela pode fazer para o micro e pequeno empresário. Perfeito. Desculpa, qual que é o seu nome? Desculpa? Adriane. Adriana, acho que a sua pergunta cai como uma luva.
porque a gente está iniciando agora, né, nesse quarto. A gente começou a fazer os primeiros testes nesse quarto de crédito PJ. A gente tinha isso incomodava muito a gente até o até início ali de janeiro desse ano, porque a gente sempre falou assim, cara, a gente quer mudar a vida, transformar a vida das pessoas através do crédito. Só que eu transformo a pessoa física e não consigo transformar a pessoa jurídica, que às vezes transforma mais ainda a vida da pessoa física. Então a gente vem buscando, desde janeiro, parceiros para ter essa estrutura de crédito PJ, e agora a gente já tem um primeiro produto já na praça, dentro hoje do Hub de Crédito. Existem opções de crédito PJ, e a gente está com uma série de soluções saindo do forno, de antecipação de recebíveis, de desconto sacado, uma série de questões legais que a gente quer trazer para o público pessoa jurídica, e a gente até acha que, a gente acredita muito que esse próximo semestre, dentro da vida do Easy Crédito, vai ser o momento da gente levar toda essa inovação, toda essa facilidade também para o público pessoa jurídica, principalmente nesse momento, né, que a gente está passando de conjuntura brasileira. A gente quer, de fato, transformar vidas através do crédito. Uau, que aula! Muito obrigada, Ed, por todo o conhecimento compartilhado. Obrigado. A trajetória de quem fez, né, e deu certo, acho que ela ensina muito mais do que qualquer tipo de PowerPoint que a gente possa trazer sobre metodologias. A prática, ela ensina muito mais e transmitiu isso com muita maestria. Muito obrigada. Mas ainda não...